O governo do estado segue na luta para voltar a vender carne de aves para o Japão e você vai ver também. STF determina que ações da revisão da vida toda sejam concluídas. Governo federal lança aplicativo para ajudar a pagar as contas no varejo. Ministério da Saúde determina o maior financiamento da pasta no ano. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje quarta-feira, 19 de julho de 2023. As temperaturas continuam baixas em todo o sul catarinense, por volta hoje dos 15 graus aqui no sul catarinense, sensação térmica dos 12 graus, mas tudo isso deve passar no final de semana, de acordo com as informações do Sistema Meteorológico do Estado. Na sexta-feira, o tempo começa a esquentar novamente e as temperaturas vão chegar na casa dos 30 graus até domingo. Haja saúde, né? Mas é o que está previsto aí, um veranico de julho chegando e aportando. Mas semana que vem cai tudo de novo, enfim, mas ainda há expectativa que depois desse veranico, com a queda das temperaturas, a neve volte à Serra Catarinense, por isso o setor turístico está aí se movimentando, mas um setor que está muito preocupado no estado e está gerando muito tumulto aí nas relações e até mesmo movimentação por parte do governo, é a questão da importação da carne de frango, especialmente para o Japão. O país, né, como a gente já tinha informado ontem, suspendeu a compra, né, da carne de frango devido a um caso de incidência de gripe aviária em uma ave não doméstica, uma ave que estava ali perto de um açude na cidade de Maracajá, foi identificado e por isso o governo japonês suspendeu a compra da carne. O governador Jorge Mello esteve ontem em Brasília buscando o apoio do governo federal para essa negociação para a volta da compra da carne de frango aqui do estado. Hoje, 5 mil empregos diretos da produção de frango no sul, somente no sul de Santa Catarina, causam preocupação com essa suspensão da venda para o Japão. 30% da exportação de carnes de frango do país são aqui de Santa Catarina. Então, portanto, toda essa movimentação, articulação política, enfim, para fazer com que haja realmente essa liberação, todos os avais sanitários estão sendo providenciados para que o governo mostre para o mercado japonês que a carne de frango aqui do estado é segura. Uma importante pauta, um importante assunto a ser levantado, porque, como eu disse, só aqui no sul catarinense, na região que a gente está, são mais de 5 mil empregos diretos relacionados à comercialização, à importação da carne de frango. Então, portanto, é preocupante essa situação. Quanto mais tempo demorar para essa situação se resolver, a importação voltar, mais preocupante fica o mercado e, com isso, mais temerosos ficam esses empregos também aqui no estado. Vamos ficar de olho nesse assunto. Pela primeira vez, o Conselho Nacional das Nações Unidas se pronunciou sobre a questão da inteligência e a segurança sobre a inteligência artificial no mundo. Os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e a segurança do mundo foram debatidos nesta terça-feira na primeira reunião que o Conselho de Segurança das Nações Unidas teve sobre o tema. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou. Está claro que a IA terá um impacto em todas as áreas de nossas vidas, incluindo os 3 pilares das Nações Unidas. Ela tem o potencial de turbinar o desenvolvimento global, desde o monitoramento da crise climática até avanços na pesquisa médica. Oferece um novo potencial para a realização dos direitos humanos, particularmente para a saúde e a educação. Mas o Alto Comissariado para os Direitos Humanos expressou preocupação com as evidências de que a IA pode amplificar o preconceito, reforçar a discriminação e permitir novos níveis de vigilância autoritária.
O diplomata português destacou que as utilizações militares e não militares da inteligência artificial podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial. Por isso, pediu para que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais capazes de funcionar sem supervisão humana e que as pessoas que controlam as armas nucleares nunca sejam removidas. Peço que o Conselho aborde esta tecnologia com senso de urgência, uma lente global e uma mentalidade de aprendiz. Porque o que vimos é só o começo. Nunca mais a inovação tecnológica vai se mover tão lentamente como hoje. O diplomata português reforçou que até mesmo seus criadores apontaram que a inteligência artificial generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala. Guterres também reiterou seu apoio à criação de uma entidade das Nações Unidas para ajudar a otimizar os benefícios da inteligência artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica ou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas do governo federal que começou essa semana para quem tem dívidas bancárias, com renda bruta de até R$20 mil por mês, também vai começar no aplicativo para ajudar em outras dívidas. Os inadimplentes do varejo vão poder renegociar suas dívidas por meio de um aplicativo. A informação foi dada por Lula durante entrevista ao programa Conversa com o Presidente em Bruxelas. A expectativa do governo é beneficiar 70 milhões de pessoas endividadas e com o nome negativado no Serasa ou Serviço de Proteção ao Crédito. A primeira fase do programa começou nesta segunda-feira, para atender o que o governo considera a faixa 2, que abrange a população com renda entre R$ 2.640 e R$ 20 mil por mês. A ferramenta vai permitir que a pessoa consulte suas dívidas e verifique os descontos oferecidos pelas instituições credoras. O pagamento desse débito vai poder ser feito via Pix, à vista ou parcelado com juros máximos de 1,99% ao mês. O presidente Lula disse que é uma forma de ajudar a população a limpar o nome, renegociando dívidas e ganhando descontos de até 96%. A partir de setembro, chega o aplicativo para negociar dívidas com o mercado varejista. Dados do índice FIPE-ZAP+, apontam que o aluguel residencial subiu quase o triplo da inflação no primeiro semestre deste ano. De acordo com o índice FIPE-ZAP, em 6 meses, a alta no preço de locação foi de 9,24%, superior à inflação medida pelo IPCA, que foi de 2,87%. Goiânia teve o maior aumento no aluguel residencial entre as 11 capitais monitoradas, 24,03%. Florianópolis aparece logo atrás, com 23,72%, seguida por Fortaleza, com 13,56%. O aumento de preços foi maior em apartamentos com um só quarto. Na primeira metade do ano, o incremento foi de 10,38%, enquanto a escalada em unidades de 4 mais dormitórios foi de 5,05%. O índice acompanha os preços de anúncios de locação em 25 cidades do Brasil divulgados na internet. Barueri, em São Paulo, é definida como a cidade com preço mais caro, com o preço do metro quadrado em R$ 53,14. Já o IGPM do IBGE, que é usado em contratos de locação, mostrou que a inflação do aluguel caiu em junho, 1,93%, e no ano já recuou 4,46%. Desde abril, o indicador vem registrando deflação no acumulado em 12 meses. O índice mensal deve ser divulgado no fim do mês. A seguir, novo capítulo no processo da revisão da vida toda. Hoje, com a tecnologia, uma mensagem pode chegar do outro lado do mundo e salvar uma alma e ajudar uma pessoa por meio da fé. A fé tem que existir, pessoal. Quando não tem fé, não tem milagres. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser misturada com a fé. A palavra é poderosa, mas ela só funciona
com a fé. É a mesma coisa você ter um carro potente na tua mão. Se você não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. E a mesma coisa a fé. Você pode ter a fé, mas se você não crer na palavra, você também não sai do lugar. A gente precisa colocar a fé em ação e aí o nosso Deus, ele vai operar maravilhas. Diga amém, Jesus. Olá, amigos! Pastor Almeida fazendo um convite especial. Terça-feira agora está chegando, estamos na contagem regressiva. Sabe quem vai estar conosco? O nosso missionário R.S. Soares. Porque hoje vai ser um dia que você vai sair com uma palavra de Deus no seu coração. Estará conosco 9, 1 da tarde às 7 horas da noite, aqui na rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Aí na quarta-feira vai ser especial. Quarta-feira o missionário R.S. Soares chega em Criciúma, 9 da manhã, 2 da tarde às 7 horas da noite. Rua Miguel Patrício Souza, número 300, bem no bairro Próspera, próximo ali ao terminal rodoviário. Vem estar conosco, vai ser o dia da bênção. Vem aprender a tomar posse da bênção. Nosso missionário no estado de Santa Catarina, após 7 anos, vai ser demais. Terça-feira, dia 25, Rua Cipreste Paiva, número 135, no centro aqui de Florianópolis. Dia 26, quarta-feira, dia da Sagrada Família, vai ser uma grande bênção, hein? Na Rua Miguel Patrício Souza, número 300, o nosso missionário conosco, 9, 14 às 19 horas. Eu espero por você, em nome de Jesus. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim a santa palavra de Deus: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Aqui fica bem nítido o que o Senhor está dizendo, que nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração. Então não é 50%, não é 99%, é de todo o nosso coração e assim Ele vai operar em nossas vidas. Não importa a dificuldade que você esteja passando, busca Ele de todo o teu coração, faça uma oração com sinceridade, derrama o teu coração diante da presença do Senhor e você com certeza vai ver o mover de Deus na sua vida. Amém? Fica aqui o meu abraço, em nome de Jesus. E 16 pessoas foram presas pela Polícia Federal durante a segunda fase da operação contra a quadrilha responsável por trocar as bagagens de 2 mulheres no aeroporto de Guarulhos em março deste ano. Na ocasião, 2 brasileiras chegaram a ficar presas na Alemanha por 38 dias até que fosse comprovada a inocência da dupla. A ação, que cumpriu 27 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão temporária e 2 de prisão preventiva nas cidades de Guarulhos e de São Paulo, terminou com a prisão dos executores de 3 casos de tráfico internacional de drogas, envolvendo troca de etiquetas, e dos mandantes dos crimes responsáveis pelo envio de mais de 120 quilos de cocaína para a Europa. Apenas uma mulher confessou o crime. De acordo com o delegado do caso, os integrantes da quadrilha foram descobertos após uma série de investigações que apontaram que os criminosos também enviaram cocaína para Portugal em outubro do ano passado e para a França em março deste ano.
Segundo a polícia, a quadrilha tinha funcionários que prestavam serviços para ela em vários locais dentro do aeroporto. Desse modo, alguns desses funcionários simulavam o check-in de bagagem no terminal nacional e mandavam a droga até a área restrita do aeroporto. Nesse local, outro criminoso pegava a droga, desviava para o setor internacional, onde ela era colocada no avião para ir ao destino, que na maioria das vezes era a Europa. No aeroporto do país em que a droga desembarcava, existia um outro grupo que fazia a mesma coisa para a retirada. Nesse local, a mala era retirada por eles do porão do avião, no caminho da esteira ou até mesmo, em alguns casos, as malas com drogas ficavam escondidas no avião até o dia seguinte. Em março deste ano, Jeane e Kátina foram vítimas da quadrilha e tiveram as malas trocadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto aguardavam o voo que as levaria para Frankfurt, na Alemanha. As duas ficaram presas por 38 dias no país, até que conseguissem provar que a cocaína encontrada na bagagem não era delas. Cuidado, né? Ainda mais nessa época de férias, coloque aí alguma coisa que chame bastante atenção na sua mala e qualquer sinistro na hora que você pegar, já pega a autoridade, alguém da companhia aérea já verifique, já mostre que a mala está adulterada, não é a sua, enfim, não tem aquele adesivo que você colocou, algo assim, identifique com alguma coisa bem aleatória para você saber que é a sua, né? Bom ficar de olho. O Ministério da Saúde vai repassar R$ 151 milhões para estados e municípios para reforçar as ações da multivacinação de crianças e adolescentes. O repasse do recurso faz parte das ações voltadas à ampliação da cobertura nacional. O Brasil está longe da meta, que é vacinar 95% das crianças. A cobertura vacinal voltou a subir no Brasil depois de cair muito nos anos iniciais da pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que receberam todas as vacinas do calendário de multivacinação passou de 61% em 2021 para 67% em 2022. Neste ano, até julho, 47% das crianças foram vacinadas. Mas os índices ainda estão abaixo da meta considerada ideal por órgãos de saúde e especialistas, que é de 95% para a maioria das vacinas. Para tentar avançar mais com a vacinação de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde anunciou que vai repassar 151 milhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. O recurso poderá ser usado na contratação de pessoal, compra de insumos e transportes. Serão 15 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal e 136 milhões de reais para os municípios, que vão ser os responsáveis por executar as ações de multivacinação. Importante sempre vacinar, né? E a Controladoria Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal tome as medidas necessárias para garantir que o INSS cumpra a decisão sobre a revisão da vida toda. Centenas de milhares de brasileiros continuam com processos na Justiça, aguardando a correção do valor da pensão ou da aposentadoria. O Frederico tem 69 anos e há 5 luta na Justiça para conseguir revisar o valor da aposentadoria que recebe do INSS. Ele começou a trabalhar com carteira assinada em 1973 e, quando se aposentou, perdeu os valores contribuídos até 1994. Com a decisão do STF, em dezembro de 2022, de considerar a revisão da vida toda um direito constitucional, Frederico achou que conseguiria finalmente corrigir o valor da aposentadoria, mas ainda não teve uma resposta definitiva na Justiça. De lá para cá, passados 7 meses, o INSS continua, insistindo de que não protela ao máximo, não quer pagar. Tá? Sempre recorrendo para
para dizer que vai pagar depois de finalizado o processo, antes do julgado, mas isso ainda está revendo e sempre apresentando escusas para não pagar. Nós somos uma revisão totalmente de exceção, poucas pessoas, a grande maioria já morreu, tá? Estão com problemas de saúde, problemas familiares, autoestima, depressão. Assim como o Frederico, milhares de aposentados estão nessa condição, aguardando a correção dos valores que recebem mensalmente do INSS. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, apenas em abril, 24 mil novos processos com o tema revisão da vida toda foram localizados nos tribunais regionais federais. Já a Advocacia Geral da União afirma que o assunto pode levar a milhões de casos como este. Entre maio e junho, a Procuradoria-Geral Federal contabilizou 140 mil novas ações judiciais com esse tema. E até agora já são mais de 300 mil processos. Ocorre que mesmo com a decisão do STF há 7 meses de considerar constitucional a revisão da vida toda sobre a aposentadoria daqueles que perderam contribuições anteriores a 1994, o INSS entrou com embargos de declaração, um tipo de recurso que, via de regra, não muda o teor da decisão, mas pede correção de termos específicos da sentença. O STF informou que não há prazo para que estes embargos sejam julgados. Mas nesta terça-feira, a Defensoria Pública da União pediu que o Supremo adote providências para fazer valer a decisão de dezembro do ano passado. A DPU defende que o STF crie um grupo de trabalho para buscar soluções e garantir que os aposentados tenham os valores corrigidos. A Defensoria Pública da União afirma que tem sido procurada por aposentados que não sabem se devem pedir a revisão e, ao buscar o INSS, são informados que o Instituto não faz essa análise. Em alguns processos que tramitam nos tribunais regionais, como é o caso do Frederico, já há sentença do juiz responsável no sentido de conceder a revisão ao aposentado, conforme tese estabelecida pelo STF. Mas o INSS segue recorrendo e informando que só fará a correção quando houver o trânsito em julgado, ou seja, quando a ação for totalmente finalizada. O direito à revisão da vida toda já foi concretizado pelo STF. Isso já foi decidido, isso já não tem mais como voltar atrás. Então o direito já está consolidado. O que o INSS vem querendo fazer, e isso é normal, isso é uma estratégia jurídica natural que ocorre com todos os processos, é ganhar tempo. Inclusive, nós temos diversos casos que vêm com a mesma estratégia do INSS. Então veja que nós teremos ainda uma batalha com relação aos valores de atrasados, isso é um fato. Inclusive o INSS está tentando de todas as formas fazer uma modulação de efeitos, que é basicamente colocar ali quem que pode, desde quando, entrou em que data, quem entrar depois vai poder ter direito ou não. Então o INSS está tentando fazer todas essas estratégias. Mas o que importa é que a revisão da vida toda já é possível e nós temos que ir atrás com relação a isso. Mas quem pode pedir a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma tese revisional que leva em consideração todas as contribuições do segurado e não mais somente aquelas posteriores a julho de 1994. Essa revisão vale a pena para aqueles que têm altas contribuições anteriores a julho de 1994 ou ficaram muito tempo sem contribuir para o INSS. Para ingressar com a ação da revisão da vida toda, procure por um advogado especializado em direito previdenciário e que use um software para realizar os cálculos. O cálculo dos valores é necessário, pois a revisão da vida toda pode não ser benéfica a todos os aposentados. Isto porque, conforme observou o ministro Alexandre de Moraes no voto sobre o caso, a revisão é mais vantajosa aos que tinham maiores valores de contribuição próximo à data da aposentadoria. Já para as pessoas que tiveram salários reduzidos ao longo da trajetória de trabalho, a revisão pode não ser tão interessante. Desta forma, o STF determinou que o INSS deve aplicar a regra mais benéfica ao aposentado. Procurado,
O INSS afirmou que não se pronuncia sobre ações judiciais. Já a Advocacia Geral da União informou que aguarda o julgamento dos embargos de declaração que podem influenciar na forma do cumprimento da revisão e explicou que o INSS tem defendido a suspensão dos processos até a decisão final do STF para evitar o cumprimento equivocado da revisão. A seguir, sábado de diversão em comunidade de Sara. Porque o pecado é que mata a igreja. O pecado é que destrói a família. Não negocie não, irmão. Jesus não vai buscar uma prostituta. Ele vai buscar uma virgem. Uma igreja pura. Que ficou ali, aliançada com ele. Venha o que vier, custe o que custar. Eu não largo de Jesus. Diga amém. Eu não largo da palavra de Deus porque é ela que vai me salvar. Se mantenha limpo. Mas pastor, que nesse mundo sujo? Sim, irmão. Quando a pessoa quer ser santo, ele se esforça e Jesus abençoa ele. Noé foi um homem que em todas as suas gerações, ele se manteve firme com Deus. A luz de Noé brilhava no mundo e toda a geração estava corrompida. Você sabe que Deus destruiu tudo. Veio o dilúvio, matou todo mundo. Ah, que Deus cruel. Não, o homem é cruel. O homem é cruel. Deus se decepcionou com o homem. Mas a gente percebe que é um resultado, né? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Por exemplo, Noé e a família dele não foi destruída. Você está entendendo? Deus não é mau. Deus é justo. O homem está colhendo o que ele está plantando. Olha Noé. O Noé foi fiel, fez a arca, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, até as noras foram abençoadas ali. E toda a família dele foi abençoada, gente. Você vê que o homem colhe aquilo que ele planta. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Olá, amigos! Pastor Almeida fazendo um convite especial. Terça-feira agora está chegando, estamos na contagem regressiva. Sabe quem vai estar conosco? O nosso missionário R.S. Soares. Porque hoje vai ser um dia que você vai sair com uma palavra de Deus no seu coração. Estará conosco 9, 1 da tarde às 7 horas da noite, aqui na Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Aí na quarta-feira vai ser especial. Quarta-feira o missionário R.S. Soares chega em Criciúma, 9 da manhã, 2 da tarde às 7 horas da noite. Rua Miguel Patrício Souza, número 300, bem no bairro Próspera, próximo ali ao terminal rodoviário. Vem estar conosco, vai ser o dia da bênção. Vem aprender a tomar posse da bênção. Nosso missionário no estado de Santa Catarina, após 7 anos, vai ser demais. Terça-feira, dia 25, Rua Cipreste Paiva, número 135, no centro aqui de Florianópolis. Dia 26, quarta-feira, dia da Sagrada Família, vai ser uma grande bênção, hein? Na Rua Miguel Patrício Souza, número 300, o nosso missionário conosco, 9, 14 às 19 horas. Eu espero por você, em nome de Jesus. E no próximo sábado, a região do bairro Esplanada e Sara será palco de uma grande celebração comunitária, em mais uma ação do projeto Esplanada Bem Cuidada. O governo de Sara promete oferecer à população uma manhã repleta de guloseimas, brinquedos, apresentações culturais e serviços e muito mais. A ação vai acontecer das 9 da manhã à 1 da tarde, em frente à Igreja Quadrangular do bairro Ronco d'Água. Além disso, os departamentos da administração municipal marcarão presença no evento, proporcionando atendimentos em saúde, assistência social, educação,
meio ambiente e defesa civil. E será uma oportunidade única para a população ter acesso a esses e outros serviços e informações importantes. O secretário do Casata mandou um convite especial e falou sobre essa ação. Vai acontecer nesse próximo sábado, no dia 22, das 9 horas da manhã às 13 horas, ali no bairro de Ronco d'Água, o projeto Esplanada Bem Cuidada. Esse projeto vai levar todos nós, secretários aqui do Governo Municipal de Sara, por meio das secretarias, os projetos que vamos desenvolver lá. Saúde, educação, assistência social, esporte, Fundai, administração, o Cine. Todos os órgãos vão estar lá no bairro de Ronco d'Água, trabalhando este dia D, oferecendo para o munícipe, lá exclusivo do Ronco d'Água, ações neste sábado, dia 22, das 9 horas da manhã às 13. Venha participar conosco. Então, o convite para o pessoal de Sara participar, cheio de ações, cheios de promoções. E amanhã a gente vai falar também, e Sara agora vai proporcionar a escola de tempo integral. Uma das escolas já fez esse experimento, deu certo, e algumas outras também vão ter esse investimento. Amanhã a gente vai ampliar essas informações do município de Sara na área da educação. Agora vamos a um giro de informações pela nossa região. Recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Uruçanga adiou concurso público municipal. O governo acatou a solicitação nesta última terça-feira, após a Promotoria Pública sugerir a isenção da taxa de inscrição para candidatos de baixa renda. As provas que seriam aplicadas neste final de semana foram suspensas e um novo edital deve ser publicado com reabertura do prazo de inscrição e solicitações de isenção. Pela recomendação do MP, a isenção deve contemplar os candidatos cuja renda não ultrapasse 2 salários mínimos. O município abriu um certame para preencher 125 vagas na administração pública. Mais informações com detalhamentos de reembolso, lançamento de novos editais e prazos serão divulgados em breve nas redes sociais da Prefeitura. Outras dúvidas podem ser obtidas através do site portal.sctreinamentos.seleção.site/contato. Com o objetivo de proporcionar um ambiente ainda mais adequado e acolhedor para os pacientes, a Farmácia Escola Unesc Prefeitura Municipal de Criciúma investe na melhoria das instalações. A reforma visa aprimorar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados aos usuários, oferecendo uma experiência ainda mais satisfatória. O espaço estará temporariamente fechado da última sexta-feira, dia 21, até o dia 4 de agosto. A reabertura para as atividades está prevista para o próximo dia 7 de agosto. O governo de Cocal do Sul irá realizar na próxima sexta-feira uma audiência pública para a revisão do plano diretor participativo do município. A audiência pública será na Câmara Municipal de Vereadores, no centro da cidade, às 5h45, tendo em vista que há muitos pontos do atual plano diretor que já não se encaixam mais na cidade. É necessário que haja essa revisão para definir os rumos do município e, além disso, a população pode contribuir com sugestões e opiniões sobre o futuro da cidade. A Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC, lançou o programa Gestão de Prática para Micro e Pequenas Empresas. A iniciativa tem como objetivo central contribuir para o aprimoramento da gestão empresarial e estimulando o desenvolvimento desses negócios. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas direto no site da associação, com vantagens especiais para os associados. O primeiro encontro está marcado para o próximo dia 24 de agosto, com o início do módulo sobre gestão financeira. Além da teoria, os participantes terão estudos de casos reais, proporcionando a apresentação dos conceitos e usos de ferramentas na prática, relacionada a cada tema. Essa abordagem permitirá uma compreensão mais aprofundada e aplicada dos conteúdos, capacitando os profissionais a lidarem com situações reais de formas eficazes.
É isso aí, com essas notícias a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira, lembrando para você se proteger ainda do frio, porque ele vai persistir pelo menos até amanhã, de acordo aí com a situação climatológica, né? Pelo menos com as previsões, a gente vai acompanhando e trazendo para você. Então, você continua com esse friozinho de hoje, de quarta-feira, e essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Lá você encontra os vídeos, você encontra a sala de entrevista também. Tem bastante coisa no nosso Instagram, no nosso Face. Vai lá, curte, deixa um like pra gente que ajuda a gente bastante. No nosso canal do YouTube também você encontra toda a nossa programação, inclusive os ao vivos que acontecem por aqui. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem sala de entrevistas também na programação. Tem a Hora da Graça de Deus às 4 horas. Eu volto no Boletim Primavera para você e também lembrando que no próximo dia 26, daqui a uma semana, né? Certinho, quarta-feira que vem, o missionário R.R. Soares estará aqui em Criciúma, em 3 cultos, às 9, às 2 e às 7 horas da noite, mas antes, na terça, ele estará em Florianópolis, também nos mesmos horários, fazendo os cultos na sede de Florianópolis da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então já faça a sua programação e vá dar a volta da vitória em um dos cultos com o missionário que volta ao nosso estado. Gente, uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!